E aí de novo, galera, aqui vou continuar aqui com os ângulos notáveis. Eu já passei o de 45, aí agora nós vamos pro de 30 e 60, beleza? Agora nós vamos aplicar diretamente aquelas definições lá que eu coloquei de mediana, ok? Altura e bissetriz, beleza? Para isso, ó, considere aqui um triângulo equilátero, ó. Triângulo equilátero, beleza? De lado A e A, né? Então, A, B, C. Como do triângulo equilátero, ó, a gente tem todos os ângulos, né? 60 graus e 60, beleza? Aí, ó, agora eu vou aplicar lá aqueles conceitos de mediana, beleza? Ó, considere aqui, ó, esse M aqui, o ponto médio BC, beleza? De BC. Então, ó, eu vou traçar aqui minha mediana, ó. A minha mediana relativamente, né, ao lado BC, ok? Então a mediana, né, liga o ponto médio ao vértice oposto do triângulo, beleza? Aí também, ó, o que eu vou fazer? Eu vou traçar a minha bissetriz. Lembra aí a bissetriz? O que ela faz, né, a bissetriz, ó? Ela divide o ângulo em duas partes iguais, ó. Então aqui vai ficar 30 e aqui 30, beleza? Então, ó, aqui eu tracei, ó, a minha mediana, beleza? Eu tracei, ó, a minha bissetriz, beleza? Pra que eu tô traçando a bissetriz? Pra dividir o ângulo em duas partes iguais, certo? E vou traçar agora, ó, minha altura, a minha altura. Então a altura, ó, H, é justamente perpendicular à minha base. Então, em um triângulo equilátero, a altura, a mediana e a bissetriz, elas coincidem. Beleza? Então, ó, minha altura, minha mediana e a minha bissetriz, em um triângulo equilátero, elas coincidem. Então, eu posso falar, ó, por causa da minha mediana, ó, esse pedaço aqui, agora, passa a ser A sobre 2. Beleza? Por causa da minha altura, ó, o meu triângulo agora, ó, esse triângulo aqui que eu dividi, ó, certo? Ele passa a ser retângulo. E por causa da minha bissetriz, esse ângulo aqui passa a ser 30 graus. Beleza? Então, ó, eu tenho aqui, ó, esse comprimento que vale A sobre 2. Então, ó, eu posso retirar agora, ó, isso aqui, ó. Esse comprimento vale A, certo? Aqui M, né, que é a minha mediana, e aqui C, ok? Então, ó, aqui é minha altura, certo? O triângulo é retângulo, e esse comprimento aqui vale A sobre 2. Tranquilo? Eu só retirei esse triângulo e coloquei aqui, ó. E esse ângulo aqui, né, vale 60 graus, ó. 60, e esse ângulo aqui vale 30. Ok? Então, ó, dá para eu aplicar as relações nesse triângulo aqui. E vocês têm que observar o que, né? Como o triângulo é retângulo, tem que satisfazer aquele teorema de Pitágoras lá, ó. Que fala assim, né? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros dois catetos ao quadrado. Ou seja, então nós vamos encontrar essa altura em função do lado. Beleza? Então vamos lá, ó. A ao quadrado é igual, porque a minha hipotenusa é igual a h ao quadrado mais a sobre 2 ao quadrado. Beleza? Então eu vou ter, ó, que a ao quadrado é igual, né, h ao quadrado mais a ao quadrado sobre 4. Beleza? Esse a ao quadrado sobre 4 eu vou passar para o outro lado. Então vai ficar, ó, a ao quadrado, beleza? Menos a ao quadrado sobre 4 é igual a h ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o MMC aqui, né? O MMC entre 4 e 1 é 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes a ao quadrado, 4a ao quadrado. Menos 4 dividido por 4, né? Dá 1 vezes a ao quadrado, dá a ao quadrado. Isso é igual, ó, a h ao quadrado. Beleza? Então, ó, eu tenho que 3a ao quadrado é igual, sobre 4 é igual a h ao quadrado. Esse quadrado aqui, vou passar para lá como raiz, certo? Então eu tenho, ó, que h é igual, né, a raiz de 3a ao quadrado sobre 4. Beleza? Pela propriedade de radiciação, eu posso separar, ó,
raiz de 3 vezes a raiz de A ao quadrado dividido pela raiz de 4. Propriedade de radiciação, porque o índice da raiz é o mesmo, então eu posso fazer isso. Lembra lá que eu falei, ó, raiz de A ao quadrado. Como A é segmento, eu só posso pegar A positivo, lembrando lá de módulo, né? Porque sairia o módulo de A. Então H é igual, ó, a A raiz de 3 sobre 2, que é a raiz de 4. Então a minha altura é essa aqui, ok? A altura de qualquer triângulo, ó, né? A altura de qualquer triângulo equilátero, né? Qualquer triângulo equilátero, de um triângulo equilátero, né? De um triângulo equilátero, ó, é o lado raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então esse aqui é a altura de um triângulo. Tranquilo? Então esse H aqui, ó, eu vou substituir por A raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, ó, esse H aqui, H é igual, né? A raiz de 3 sobre 2. Então todos os lados agora estão em todos os lados do triângulo estão tudo em função de A. Ok? Então dá pra gente aplicar, né? Vou apagar aqui. Dá pra gente aplicar agora aquelas relações que a gente viu. As relações métricas, né? Pra encontrar o seno, cosseno e tangente de 30 e 60. Beleza? Então primeiro, ó, eu vou fazer o de 30. Ok? Vou fazer o de 30 e depois eu vou fazer o de 60. Então, ó, para eu fazer o de 30, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que determinar quem é meu cateto oposto e quem é meu cateto adjacente. Então, ó, esse aqui, como eu estou fazendo ó, o de 30, então esse aqui vai passar a ser meu lado oposto a 30. Então eu vou fazer ó, o seno de 30, né? Então o seno de 30 graus é cateto oposto sobre minha hipotenusa, ó. Cateto oposto a 30 é A sobre 2, ó. A sobre 2, dividido, né, pela minha hipotenusa. Minha hipotenusa é A. Beleza? Então A. Divisão de fração, tá vendo, ó? Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, porque o inverso da segunda, ó, vai ser 1 sobre A. Então, ó, cancelo. Então o seno de 30 é igual a meio. Beleza? Então o seno de 30 vale meio. Tranquilo? Vou até colocar aqui, ó. Cá. Vale meio. Então o seno de 30 vale meio. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou para o cosseno, ó. O cosseno de 30. Quem é o cosseno de 30? Ó? É cateto adjacente a 30. Quem é adjacente a 30? É minha altura, tá vendo? Só que a minha altura eu encontrei, ó, que é A raiz de 3 sobre 2. Tá vendo? Dividido pela minha hipotenusa. Minha hipotenusa é A. Do mesmo jeito, ó, divisão de fração. Conserva a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, ó, é 1 sobre A. Aqui, ó, eu cancelo, ó. A está multiplicando ali em cima e dividido aqui embaixo. Então está sendo, ó, raiz de 3 sobre 2. Então o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Agora eu vou para a minha tangente, ó. Então tangente de 30 é igual, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Então vai ficar, ó, quem é cateto oposto, né? A sobre 2, beleza? Dividido, certo? Pelo cateto adjacente, que é A raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Então, ó, lembrando que esse A aqui, ó, isso aqui é da outra lá de cima, tá? Então isso é igual, ó, divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ser 2 sobre A raiz de 3. Esse A aqui eu cancelo com esse e esse 2 eu cancelo com esse 2. Então vai ficar, ó. 1 sobre a raiz de 3. Beleza? Então ficou 1 sobre a raiz de 3. Do mesmo jeito que eu fiz lá quando a gente estava encontrando, né? O seno e cosseno de 45, o que eu vou fazer, né? Então, ó, o que eu vou fazer, ó? Eu vou racionalizar, multiplicar em cima e embaixo com raiz de 3, ó. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Então, sobre 3. Pronto, fechou. Então encontramos, ó,
a tangente, certo? A tangente de 30, ou seja, cosseno, cosseno e tangente de 30 graus. Então o seno de 30 vale meio, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, e a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, ó, depois eu vou passar aqui uma aplicação, né, pra gente fazer junto aqui, tá? Aí agora, ó, o que eu vou fazer? O seno, cosseno e tangente de 60. Beleza? Seno, cosseno e tangente de 60. Então, ó, vamos lá, né? O de 60. Aí o que eu vou fazer? Ó? Agora eu vou inverter, tá vendo? Para eu encontrar o de 60, então meu cateto oposto a 60, ó, tá aqui, vai passar a ser a minha altura agora, tá vendo? Então eu vou inverter, ó. Então vamos lá, ó. O seno de 60. Seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa, ó. Então, ó, raiz de 3, né? A raiz de 3 sobre 2 dividido por A. Conserva a primeira, mesma coisa. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ó, A raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre A. Cancelo, cancelo. Sobra raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Aí você fala, mas o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. De fato, então o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Beleza? Agora nós vamos, ó, o cosseno de 60, ó. Cosseno de 60, cateto adjacente a 60, A sobre 2, dividido por A, que é a hipotenusa. Então vai ficar, ó, A sobre 2 vezes 1 sobre A. Cancelo, cancelo. E isso dá meio. Então o cosseno de 60, ó, dá meio. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30, ó. Tá vendo? Então o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Beleza? Então, ó. Aí agora a gente vai para a tangente. Tangente de 60. O que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é cateto oposto a 60, né? Então, ó. A raiz de 3 sobre 2 dividido por A sobre 2. Cateto oposto a 60 dividido pelo cateto adjacente. Então vai ficar, ó, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Cancelo, 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 cancelo. Sobrou quem? Raiz de 3. Então nós encontramos aqui, ó, o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Então agora dá pra gente organizar em uma tabela. Aí vocês podem até ouvir aquelas músicas lá do YouTube que muita gente coloca pra decorar, né? Decorar seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Eu não gosto de falar decoreba, né? Essas decorebas aí não é comigo não. Mas se vocês acham melhor, beleza? Então eu mostrei pra vocês aqui como encontrar cada um. É claro que dá muito trabalho, você não vai fazer isso na prova, né? Então você pode simplesmente entender, certo? De forma clara, quanto que vale o seno de 30, beleza? Então, ó, agora eu vou fazer esse quadro aí pra vocês, ó, né? Só pra vocês encontrarem e organizarem, né, de forma melhor, certo? O seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, ó. Então ficaria assim, ó. Então, ó, aqui é o ângulo alfa, beleza? Então, ó, você vai ter o ângulo, né, de 30, 45, certo? E 60, né? Por enquanto, ó, nós vamos fazer só esses aqui e depois nós vamos estender. Então aqui é o seno, beleza? Aqui o cosseno, certo? E aqui a tangente, beleza? Então aqui, ó, pro quadro, ó, a gente acabou de encontrar, ó, quanto que vale o seno de 30, né? A gente acabou de encontrar, vale meio. O cosseno de 45, ó, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno não, né? O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aí, invertendo, ó, fazer o espelho para cá, ó. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Certo? E a tangente, ó. A tangente é o seno sobre cosseno. Você pode até fazer, ó. Então, a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 vale 1 e tangente de 60, raiz de 3. Beleza?
Então você pode observar esse quadro aqui para a gente ver, né? Para vocês verem quanto que vale o seno de 30, 45 e 60. Assim como cosseno e tangente. Beleza? Então esses aqui, ó, são o que a gente chama, né, de ângulos notáveis. Beleza? Esses ângulos notáveis. Eu vou passar um exemplo aqui, uma aplicação, certo? Uma aplicação. Aí a gente vai ver como ficaria, né? Como ficaria essas aplicações em um exemplo. Tranquilo? Então, ó, a gente tem aqui, né? Então, para apagar isso aqui. Uma pessoa na margem de um rio vê sob um ângulo de 60 graus o topo de uma torre. Beleza? Então você tem aqui, ó, você pode fazer isso aqui um rio, ó. Beleza? E aqui tem uma pessoa, ó. Aqui tem uma pessoa, ela vê sobre um ângulo de 60 graus o topo de uma torre. Então você pode fazer assim, ó. Aqui está a base da torre, né? E aqui, ó, certo? Estaria a torre, ó. Então, ó, ela veria isso aqui, ó, sobre um ângulo de 60 graus, ó. Sobre um ângulo de 60 graus ela está vendo o topo da torre. Beleza? Beleza? Quando ela se afasta 40 metros, ó, se ela se afastar aqui 40 metros, ela vai ver agora o topo da torre, ó, a um ângulo de 30 graus. Então esse ângulo aqui agora passa a ser 30 graus. Então, ó, ela se afastou 40 metros e agora ela viu aí a torre a um ângulo de 30 graus. Ok? Aí, ó, o que a gente tem? O que está pedindo, né? Está pedindo para encontrar a largura do rio e a altura dessa torre. Beleza? Então você pode fazer assim, ó. Aqui a altura da torre, você pode chamar de H. E aqui você pode chamar de L, a largura do rio. Beleza? Então só para ficar melhor organizado, vocês têm isso aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui é 60 graus, ó. E aqui, quando ela se afastou, né? 40 metros, ela tá vendo agora a 30 graus, ok? E aqui é sua altura, a altura da torre, certo? E aqui é a largura do rio. Beleza? Só para vocês identificarem melhor. Beleza? Aí tá querendo saber, né? A altura da torre e a largura do rio. Tranquilo? O que a gente pode fazer? Ó? As relações, né? Utilizando as relações métricas, né? Então o que a gente vai fazer? Ó? Primeiro, para esse triângulo aqui, observa isso aqui, ó, esse triângulo formado, ó. Esse triângulo formado aqui de 60, H e L. O que você tem, ó? Você tem cateto oposto ao ângulo, né? Aqui é reto, cateto oposto ao ângulo e a cateto adjacente. Então, cateto oposto e cateto adjacente, para vocês, é o quê? Tangente. Então, ó, a tangente de 60 é igual cateto oposto sobre L. Ok? Então você tem isso aqui, ó. E quanto que vale a tangente de 60, né? Que a gente viu aí. Tangente de 60, ó, é raiz de 3. Ok? Então tangente de 60, ó. Tangente de 60, na tabela aí, vale raiz de 3. Beleza? Então o que você vai ter, ó? Que raiz de 3 é igual a H sobre L. Então esse L está dividindo, ó, eu posso passar ele para cá multiplicando, ó. Então H é igual, né, a L raiz de 3. Então isso aqui é a altura da torre. L raiz de 3. Então dá pra gente encontrar quanto que vale esse L. Ok? O que nós vamos fazer agora? Ó? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora para, né, esse comprimento aqui e aplicar, ó. Do mesmo jeito, ó, nós vamos ter esse triângulo aqui, ó. Nós vamos ter esse triângulo, ó. Deixa eu passar para cá, né? Eu vou passar para cá. Então nós vamos ter esse triângulo aqui, ó. Aqui vale 30. E esse comprimento todo aqui, ó, vale L mais 40. Ok? E aqui é a altura. Aí agora, ó, a tangente de 30. Por que tangente? Porque é cateto oposto e cateto adjacente. É o quê? Cateto oposto sobre, né, cateto adjacente, que é L mais 40. Quanto que vale a tangente de 60? A tangente de 30, né? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então vai ficar, ó, raiz de 3 sobre 3 é igual, ó, a H, certo?
sobre L mais 40. Aí, ó, só que essa altura aqui, ó, a gente já descobriu em função de L. Ok? Então, ó, eu posso vir e substituir aqui, ó. Então, ó, e esse L que está aqui mais 40, está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Beleza? Então vai ficar, ó, raiz de 3 sobre 3 vezes L mais 40. Ok? Aí você pode jogar na calculadora aí, ó, e ver quanto que dá a raiz de 3 sobre 3 e ver quanto que dá, né? Esse raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente, né? 1,72 por aí. Ok? 1,7273. Pode até jogar na calculadora aí, ó. Quanto que vale, né? A raiz de 3. Cadê? Deixa eu apagar aqui primeiro, né? Então, vai ficar 3, né? Raiz de 3, né? Dá aproximadamente, ó, 1,72 a raiz de 3. Ok? 1,7273 aproximadamente. Beleza? Então, ó, você pode vir aqui e substituir, ó, que H é igual, né? A 1,73 vezes L. Ok? 1,73 vezes L. Beleza? Aí, ó, eu venho e substituo aqui, ó. Isso é igual, é claro que esse L mais 40 eu passei para cá multiplicando. Beleza? É igual, ó, 1,73 vezes L. Ok? Porque, ó, isso aqui é a minha altura, tá? Ó, deixa eu só colocar aqui para vocês não se perderem. A raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Dividido por 3, né? Dá aproximadamente aí 0,57. Beleza? Então, ó, vai dar aproximadamente aí 0,57. Então, 0,57, certo? É igual a H, que é aproximadamente 1,73, vezes L, dividido por 40, ou L mais 40, né? Pronto. L mais 40. Esse termo aqui, ó, tá dividindo, eu vou passar ele para cá multiplicando, tá? Então, ó, 0,57 vezes 40, né? Vezes L mais 40 é igual a 1,73L. Ok? Então eu tenho isso, ó. Então, ó, L vezes 0,53, então eu vou ter, ó, 0,57 na verdade, né? 0,57L, ok? 0,57L mais 0,57 vezes 40. Você pode fazer na calculadora aí, ó. 0,57 aproximadamente, né? Vezes 40. Vou limpar isso aqui. Então, 0,57 vezes 40. Dá 22,8. Então, ó, 22,8. Aproximadamente 23, né? Então, você pode fazer aí aproximadamente 23. É igual a 1,73L. Esses 0,57L eu vou passar para o outro lado, ó. Ele vai negativo. Então, vai ficar, ó, 22,8, né? É igual a 1,73 L menos 0,57 L. Então, 1,73 menos 0,57 vai dar aproximadamente 1,16, ok? Então, vai dar aproximadamente 1,16, né? Porque aqui é aproximadamente e aqui também é aproximadamente, beleza? Então, ó, 22,8 é igual, beleza? A 1,16L. Esse 1,16 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então aqui, ó,
você vai encontrar, quando você dividir, né, 22,8 por 1,16, você vai encontrar o valor de L. E L dividido por 1,16 dá aproximadamente 19,65. Então, ó, 19,65. Você pode arredondar para 20, ok? Então, L é aproximadamente 20, ok? Então, você pode vir aqui, ó, e falar, então, L é aproximadamente 20 metros. Por quê? Porque nós acabamos de encontrar L, ó, aproximadamente 19,65, beleza? Aí, ó, nós podemos encontrar H, beleza? Então, ó, se H, né? H é igual a 1,73L, então H é igual a 1,73 vezes 20 aproximadamente, ok? Então, só você vir aqui e multiplicar por 1,73, beleza? Então dá aproximadamente 34, beleza? Se você não fez o arredondamento, se você fez o arredondamento, pode ser que você encontre aí aproximadamente 35, ok? Mas isso aí é por causa do arredondamento, beleza? Então significa que H é igual a 34 metros, né? Vai ter gente que vai encontrar 35 e 34, mas justamente por causa desse arredondamento, beleza? Então, ó, a altura da torre é justamente 34 e a largura do rio vale 20 metros, beleza? Tranquilo? Então, esse aqui foi um exercício de aplicação, né, das relações métricas, seno, cosseno e tangente, beleza? Como tem outros aí, se vocês quiserem, né, é só, né, deixar um comentário aí, se tiver alguma dúvida, beleza? Só deixar um comentário, tranquilo? Se for meu aluno aí, é só mandar no WhatsApp, beleza? Então aqui foi um exercício de aplicação das relações métricas, né, seno, cosseno e tangente, beleza? Então valeu!